Olá pessoal, vamos falar sobre o céu da semana de 1 a 7 de novembro, primeira semana de mais um mês aí desses tempos pandêmicos que veio aí recentemente nesse último sábado, dia 31 de outubro, que terminou com a chamada lua cheia azul, né? Lua em touro. Lua azul no meu tempo era a agência de detetives da série A Gata e o Rato, né? A senhorita Reis, o senhor Edson, a secretária Dona Tupisco, né? Bom dia, senhor Edson, bom dia, senhora Reis. Então, isso só para lembrarmos os saudosistas. Quem é jovem, na década de 80, lembra da Lua Azul como agência de detetives, mas não me leve tão a sério, vamos levar a lembrança da lua cheia em touro, que dá um indicativo da fase lunar de expansão em questões associadas a assuntos materiais, à intensidade financeira, um fator bastante intenso nessa consideração de semana de eleição americana, de especulações. A gente já vê que na sexta houve ápice do dólar, né? Essa subida do dólar na quinta e na sexta, então já uma sinalização bastante intensa de uma lua cheia em touro. Então essa questão durante a semana ainda pode marcar consequências bastante significativas nesse momento. Então temos aí esse fator muito importante em questões materiais, até da nossa vida pessoal, de redirecionar temas, assuntos. A lua cheia sempre evidencia questões, então, de certa forma, escancara alguns temas, alguns assuntos, marca a possibilidade de um pouco mais de muvuca em questões sociais, de dia a dia, ambientes um pouco mais cheios, ou pelo menos um movimento de maior atenção e maiores questões no cotidiano de maneira geral. É positivo em geral para um certo marketing, então, de alguma forma, tem essa elucidação, né? Mais até do que o fator da lua azul da agência de detetives dos nossos saudosos anos 80. Quem viveu viu a nossa série da Gata e o Rato. Então, um outro detalhe de lua cheia em touro é a atenção com o consumismo, com coisas um tanto supérfluas, né? Vale também atenção com esses valores de certa forma, e uma lua cheia sempre atenção indicativa de cuidado para não escancararmos demais, de certa maneira, alguns assuntos, ou, se for lidar com isso, ter atenção para não causarmos atritos com diferenças ou posturas muito efusivas diante de quem a gente gosta ou diante de quem a gente convive, até porque um período de início de semana que começa ainda com os resquícios da oposição de Sol-Urano, então vale uma atenção com diferenças, com compreender essa alternância de postura diante das outras pessoas, com radicalismos. Algumas rupturas podem ser essenciais, podem ser necessárias, ou, digamos assim, um alternar conduta diante de relacionamentos que não venham sendo tão úteis ou tão essenciais de modo geral. Aliás, quando acontece uma lua cheia, como tivemos aí no dia 31, sábado, ela em touro, ela foi exatamente a 8 graus, no mesmo grau que Urano está. Então, toda uma questão de alternar relacionamentos, um fator do lado repentino com certas convivências, uma mudança de padrão brusca diante de quem a gente convive, fica suscetível. Vale uma atenção e um cuidado com a maneira de colocarmos diante das relações, diante das convivências, a percepção de ponderar diferenças vale muito nesse período. Então tem uma propensão a mudarmos conceitos materiais de maneira muito rápida, ou prioridades ou assuntos, né? Tem aí um indicativo do mudar a chavinha, mudar o padrão de uma maneira muito repentina num tempo aí dessa condição de lua cheia em conjunção Urano, alternâncias emocionais, atenção com ansiedade, com certos radicalismos. Podemos colocar um basta diante de certas relações que não
vêm sendo muito essenciais ou até sendo um tanto nocivas para nós, impacta essa questão de preconceito de maneira muito forte no contexto mundial. Então, uma lua cheia em Touro junto a Urano, de maneira exata. Então, essas questões de valores, de conduta, de certos radicalismos, de ser um fator que impacte em tabus e preconceitos, até porque envolve Urano, até porque nós estamos num período escorpiano também, né? O eixo Touro-Escorpião dentro desse contexto da lua cheia, que é em Touro, no signo oposto. Então, claro que evidencia bastante esses debates, esses assuntos. A gente até é meio mobilizado a entrar na onda ou na necessidade de nos posicionarmos quanto ao que é de um lado ou de outro, ou de uma certa complacência ou de uma certa diferença diante de certos temas. Então a lua cheia, ela cria essa questão. Muitas vezes a gente é envolvido com a necessidade de uma posição, ainda que isso gere alguma diferença, isso gere algum contexto de o que é de um posicionamento e o que é de outro. A própria eleição americana está dando esse indicativo de certa maneira, as variações do contexto material, do lado financeiro, e um fato também de lidarmos com os valores, com as questões do que é útil, do que é necessário materialmente, do que é necessário no consumo, do que é essencial no nosso contexto de vida em relação a valores. Então, toda uma condição de impactar essa maneira de desapegar do que é pouco relevante também, já que o Urano tem essa condição de impactar num contexto do que nós temos apego, transformar certas questões de envolvimento ao que a gente tem um certo apego também. Então, uma lua cheia em Touro conjunto a Urano, né? Todo esse contexto de revolucionar aquilo que de certa forma é útil, do que a gente valoriza e de quem a gente se relaciona, de como a gente se posiciona também. Aliás, por Touro ser um signo fixo, né, que sempre é atrelado à estação de ano, ao meio de uma estação, assim como é Escorpião, nós estamos no meio da primavera, uma lua cheia em Touro com Urano em conjunção exata, essa é uma consequência, tudo que eu observei é para o longo de uma semana e de uma quinzena até. Tem essa conotação para um período aí, para uma reflexão durante um tempo que alterna questões do nosso cotidiano. Uma mudança radical de padrão em questões profissionais, em relações de vínculo profissional, de família, de vida a dois, de amizades, de grupos. Então, impacta numa forma de sairmos de uma zona de conforto, do que atrela ao que nós vivemos com mais intensidade. É um desafio a nos movimentarmos em algo que muitas vezes a gente tinha uma certa dificuldade em desapegar e que vai ser fundamental para um posicionamento, para desapegarmos de certas condutas ou até preconceitos que nós estamos um tanto inseridos, mas não somos essência daquilo. Isso é importante. A gente às vezes nota um preconceito ao nosso redor, a coisas que a gente não concorda tanto, e que a gente vai ser mobilizado a nos desatarmos ou termos uma certa carta de alforria diante de padrão que não combina tanto com o que a gente pensa ou com o que a gente é emocionalmente e de nossa consciência de maneira geral. A semana marca também a quadratura de Mercúrio com Saturno. Já vem acontecendo dessa semana para cá, desde que Mercúrio retrogradou para Libra. Começa a semana com essa quadratura de forma mais exata na segunda-feira e será também exata ao final da semana, lá para sexta-feira também. Então tem assim um contexto semanal marcante da quadratura por toda ela. A diferença é que Mercúrio muda o movimento de retrógrado para direto. O Mercúrio volta a ficar direto, boa notícia, na quarta-feira, dia 4. Então temos essa tensão também. Falando da quadratura de Mercúrio com Saturno, é aquele desafio em lidarmos com os padrões de pensamento de outras pessoas. Eu sempre associo aquele exemplo de você pegar um táxi e o taxista é idoso,
tem uma páginas amarelas ou um guia de ruas escrito e não usa tanto GPS. Então é um padrão tradicional, conservador, muitas vezes, que a gente pode se deparar ao longo da semana, e uma necessidade de compreensão com esses padrões. Muitas vezes as pessoas têm uma certa lentidão em desapegar do que é analógico, por exemplo, do que é um tanto padronizado, do que envolve os fichários escritos ao invés dos arquivos tecnológicos, por exemplo. Então, vale também uma compreensão com essas questões, e muitas vezes nós lidarmos com esse tipo de natureza convencional de maneira mais frequente, de maneira mais envolvente, um lado conservador em relação a pensamentos de certas pessoas e costumes num modo geral. Então tem essa condição de desafio ao longo da semana toda com a quadratura de Mercúrio com Saturno. Quarta-feira, Mercúrio retoma o movimento direto. Isso significa que na terça ele tem um movimento estacionário. Então vale uma atenção para que certas estagnações, certa lentidão, não é lá muito indicado dar um movimento muito associado a ideias, a projetos, a situações, a viagens, a atividades muito antenadas a um tipo de ideia mental que envolva muita informação, muita concentração. Então, normalmente essa mudança do estacionário para o direto, do direto para o estacionário, às vezes tem uma certa pausa com questões de comunicação, sistema, informação, ou coisas do nosso cotidiano, um trânsito, um movimento, uma coisa que a gente marca e dá uma demora, uma estagnação com os certos procedimentos, como a gente volta do feriado aqui no Brasil, ou num contexto geral mundano do tempo de finados, existe essa alternância de ritmo, de uma certa vagarosidade que pode marcar o início da semana com certas questões. Já é um indicativo dessa situação com quadratura de Mercúrio e Saturno, uma certa vagarosidade para as coisas andarem, para terem um ritmo diferente. Então, esse tempo que Mercúrio forma essa condição estacionária na terça-feira intensifica um pouco mais, então vale uma atenção para não querermos agilizar coisas de maneira muito afoita ou com uma certa ansiedade nesse tempo aí de terça para quarta-feira. Na quarta, o movimento direto de Mercúrio, normalmente quando há essa retomada de movimento, há melhor atenção com as relações, com comunicação, alguns assuntos ganham um ritmo melhor, ainda que a quadratura de Mercúrio e Saturno ocorra até o final da semana, a partir de quarta ela acontece já com movimento direto. Então, aqueles desafios com padrões que aconteciam do final de semana para cá até o início dela, da nova, a partir do meio da semana há uma tendência a se perceber um padrão diferente na condução de certos assuntos, de pensamentos, de certas questões. É um desafio para lidarmos com diplomacia em relação a convivências e a maneira de nos comunicarmos com o que o outro pensa de maneira diferente, ou com certos padrões, tradições, demoras para lidarmos com certos assuntos, exercício de paciência, né? Então, valorizarmos a diplomacia com certas diferenças na convivência associados a alguns temas, a gente perceber um ritmo diferenciado, ainda que vagaroso, a partir da quarta-feira, quando o Mercúrio retoma o movimento direto. Fica positivo até para algumas questões de relacionamento ou conversas, ainda que algumas pessoas demorem para compreender, ainda que certos assuntos tenham uma demora para andar, pelo menos um movimento diferente é possível a gente perceber com esse estado, essa condição de movimento direto que o Mercúrio forma a partir de quarta-feira. Então, certas situações de relacionamento, de contato, de convivência, ganham um tom um pouco diferenciado do que vinha do final de semana para cá e até o meio da semana. Atenção apenas com essas questões, especialmente na terça-feira, suscetíveis a uma certa estagnação em relação a assuntos, em relação ao nosso ritmo cotidiano. Então, pessoal, este é o céu da primeira semana de novembro, de 1 a 7. Mais uma vez quero agradecer a atenção de todos.
pelas mensagens no IGTV, por acompanhar também no YouTube. Quero deixar uma ótima semana a todos vocês, um grande abraço.